Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista, hipnoterapeuta e fundador do Instituto Solvemente. Hoje, mais um capítulo do nosso canal de podcast. Hoje tenho o prazer de receber Wilson Cerqueira, consultores associados, e Dr. Sartori, advogados, por mais uma entrevista aqui. Iniciando nossa conversa e agradecendo o nosso público, hoje mais com 120 mil pessoas que estão nos visualizando, gostaria de fazer uma pergunta, começando aqui com o Dr. Sartori, sobre a tão falada NR1. Gostaria que você desse um pouquinho mais detalhes, um pouco mais assim, diferentes do que estamos vendo nas mídias hoje em dia. Bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A NR1 ela é uma norma regulamentadora que sempre preveu a segurança e a saúde do trabalhador. E agora, no ano passado, através da portaria 1419, de 24, ela acrescentou o risco psicossocial. O que significa isso? Que o trabalhador ele tem que ser cuidado para a questão da saúde mental dele. Porque hoje a grande maioria dos afastamentos das grandes, pequenas e médias empresas são problemas mentais. Então, o mundo, não é só o Brasil, o mundo está preocupado com a saúde mental. E aí vem o governo e deixa bem claro que a empresa, a partir dessa portaria, que foi agora, em maio desse ano implementada, que ela tem que mapear, organizar, gerir as pessoas para que elas não tenham qualquer tipo de transtorno psicológico. Eu gostaria de acrescentar no que o Sartori falou. Eu quero que você entenda o que nós temos para mostrar aqui, já que você falou que era uma coisa bem objetiva. O homem é o fator principal do processo produtivo. Então, quando o homem está insatisfeito com a comida, quando ele está insatisfeito com o transporte, com o salário dele, essas insatisfações, elas vão transbordar no sistema emocional dele. Você, como psicanalista, sabe disso. Isso, ele não trabalha com tanto amor, ele afeta a qualidade, ele afeta a produtividade. Isto é um fator produtor de burnout. Mas, normalmente, esse homem também traz problemas de casa. Esses problemas de casa, né? Esse é o principal. Porque ele não esquece o que está. Ele chega na empresa, ele não deixa para trás os aborrecimentos, a falta de dinheiro, saúde da família. Mas exatamente isso, na minha última entrevista que eu fiz com duas advogadas no escritório de advocacia, elas me pontuaram que o que o Wilson está falando é a sobredeterminação. A origem do nosso problema nunca é um só. Óbvio que não, sem dúvida. Sabe? Então a gente está tratando do estresse laboral dentro da empresa, sabe? Mas obviamente que esse burnout não é causado simplesmente pelo fato de ele estar trabalhando, ou pela toxicidade do ambiente, ou pelo líder que é tóxico, ou que seja, ou pela sobrecarga de trabalho nas horas extras, ou as horas que ele trabalha, acima de 8, 10, 12 horas, 15 horas que ele trabalha. Existe a questão da sociedade, família, quer dizer, família, relacionamento, sociedade, pressão social que tem, sabe? Pressão do nosso governo, pressão da inflação, pressão da falta de dinheiro, tanta pressão que a pessoa sente, que não adianta, nós somos uma pessoa só, nós somos um ser único. Isso leva para a empresa, não tem como levar para a empresa. Só que eu aprendi aqui na entrevista que a maioria das empresas só querem saber do estresse ou do burnout referente ao lado laboral da empresa, aquilo, esquecendo isso. E eu contrapus que não, é impossível isso. Gostaria que você desse uma colocasse alguma coisa em cima disso. Eu acho uma ideia, uma visão maravilhosa, porque a gente não tem como só prever a saúde mental do trabalhador dentro do seu ambiente. Óbvio que nós temos que ter cuidado para não ter nenhum tipo de agressão, né, do seu supervisor, exigências acima do limite, um ambiente tóxico, como o senhor já falou. Mas essa visão de você ter uma amplitude, né, da pessoa humana, que é o que ele traz da família, se ele está bem, se ele não está, se ele está bem com a mulher, se ele tem doença na família, tudo isso é uma visão excelente, maravilhosa para as empresas, né?
para que a gente tenha um cuidado a mais para esse trabalhador, não só do ambiente de trabalho, mas também o que ele traz de carga positiva e negativa de fora. E aí, o que eu quero dizer é que, por exemplo, nossa especialidade é muito mais conflitos. Né? E nesses Dá uma conflitos... detalhada mais esse tipo de conflito, por favor. Quando um trabalhador vai para uma assembleia para decidir uma proposta de uma empresa, se ele está com raiva da empresa, se ele está insatisfeito com a comida, com o salário que está pago, com a forma como ele é tratado ali dentro, ele não está contra a proposta da empresa. Ele está contra a empresa. E a empresa é representada pelos seus gestores. Então, quando você fala de clima organizacional, é isso que nós estamos falando de qualidade de vida. Se o homem está insatisfeito, ele não produz bem. Entendeu? Porque isso é na natureza defensiva do próprio homem. E você sabe, como psicanalista, isso. Então, a nossa função aqui, às vezes, é corretiva, apagar o incêndio, porque as coisas transbordam para o Ministério Público. E eu queria falar uma coisa, o grande problema da sociedade é que você pode criar 500 normas, mas se não houver controle, se não houver cobrança, ninguém cumpre. Eu atuo há muitos anos, eu estou 40... Cobrança através de multas, mas né? Vou te contar, quando surgiu as primeiras NR regulando e criando a CIPA, NR5, se eu não me engano, eu trabalhava em montadora, ninguém fez as CIPAs. Quantos anos você está nesse mercado, consultoria? Isso, 45 anos. Então você veja só, ninguém fez as CIPAs. Aí começou numa região do país, um fiscalzinho começou lá a bater e multar. Bater e multar. Bater e multar. Aí o que acontece? Porque você tem que dizer o seguinte, reeducação tem que dizer não. Eu até acredito, e ele sabe disso, que esse recurso nunca foi usado pelas estruturas sindicais. O projeto não precisa ser oficializado pelo Ministério do Trabalho. Mas se não tiver o projeto, ele vai falar dos riscos jurídicos disso, são complicadíssimos. Então, sabe quem é um agente que vai começar a cobrar? O próprio sindicato, porque ele faz denúncia. Daqui a pouco tem mesa redonda no Ministério Público, e aí tem que ter um advogado especializado, entra o Sartori. Daqui a pouco tem um problema na porta da fábrica, aí o Cerqueira vai ajudar. Então, nós trabalhamos em parceria há muitos anos. Por quê? Porque eu preciso do trabalho dele, ele precisa do meu trabalho, independente, entendeu? Ele trabalha com outros consultores. Eu, geralmente, trabalho muito mais com ele. O que eu quero que você entenda é que esse processo ele vai se movimentar a partir do controle que vai se fazer em cima desse processo. Porque você pode criar a lei que quiser, mas se não tiver o poder de polícia, que é o conceito fundamental do direito, se não tiver o poder de polícia, ninguém vai se movimentar. Então, acredito que isso vai demorar, essa demanda agora com essa alteração, ela vai progressivamente começando a levar um problema que é um problema de gestão de família, de sociedade, de crise humana, que nós estamos vendo uma crise humana, para as relações do próprio trabalho. Eu até gostaria que o Sartori falasse desse aspecto da cobrança, com a nossa experiência a gente já vai ver o que vai acontecer. Aproveitando aqui o que você está falando, assim, até onde realmente, assim, eu entendo a preocupação da saúde mental humana, saúde psicossocial, né, que estão trazendo para os funcionários da empresa. Isso para mim é excelente, óbvio, salutar. Mas sabendo também informações certas, né, que 30% dos pedidos de afastamento são fraudulentos. Então, essa dicotomia de certo, errado, fraude ou não, onde gostaria de, Sartori, que me desse Esse é o grande desafio. Porque a sociedade está louca, cada dia está pior, né? O ser humano está enlouquecendo, a gente vê por aí. Mas tem muitas fraudes também, né? Os trabalhadores pegam essa fragilidade e se usam desse benefício, teoricamente benefício, para não trabalhar, para ficar afastado, para ter estabilidade, etc. Esse é o grande risco. E essa diferença, né, como a gente pode tratar isso, como a pessoa realmente está doente, quando ela não está doente.
Então, essa é uma grande dificuldade para as empresas. Se você não tiver, se você puder, suavemente apresentar recursos para que o cliente, na entrada do funcionário, tenha uma medição da qualidade de vida dele, do nível emocional dele, e se o médico do trabalho lá, na área de medicina do trabalho, não tiver esse acompanhamento, você não tem como comprovar. E esse vai ser um dos problemas maiores. É um mapeamento, né? Um mapeamento, que é fundamental. A NR hoje exige que a gente faça um mapeamento dos riscos, como tem risco de insalubridade, risco de periculosidade, risco ergonômico. Hoje nós temos que mapear o risco psicológico, psíquico. E no mapeamento nós temos que identificar, tratar e dar colo, né, guarida para essa pessoa e eliminar todo tipo de transtorno que possa acontecer. Eu vou complementar. E dar recurso a um advogado para poder defender a empresa. Sem dúvida. Como é que você vai defender uma empresa se você diz, não, eu dou um bom atendimento para meu funcionário, mas como é que tu prova isso? Porque na fiscalização você tem que ter prova que você fez tudo isso. Não adianta só se fazer. Você tem que fazer curso para liderança, para como ela lida com os seus funcionários. Você tem que ter um multifatorial, né? Eu acho que é uma junção de psicanalistas, terapeutas, RH, liderança, todo mundo focado para identificar qualquer situação que não é normal de um trabalhador. E aí tratar em cima disso. E documentar tudo isso principalmente. Sim. Isso é muito então, importante. todo o treinamento tem que ser documentado, toda essa mapeamento tem que ser documentado. Tudo isso porque para amanhã, se tiver uma fiscalização, uma denúncia no Ministério Público, a empresa possa provar que ela fez todas as questões possíveis e imaginárias para que a saúde mental do trabalhador estava sendo monitorada. Como é que nós vamos para o Ministério Público defender a empresa? Porque o Ministério Público vai querer colocar um TAC, não é verdade? Vamos colocar assim, Wilson. Quando chega o fiscal, como que a empresa... Você vai ter dessa resposta. Chega a empresa, como que a empresa... Aqui, estou em plenitude com a NR1. O que ele vai ter que provar? Uma empresa como a Suavemente... Vai ter que mostrar os processos. Todos os processos? E tem Quais seriam? Esses processos eu queria ouvir falar que você falasse para nós. Até porque não é a nossa especialidade. Mas eu vou contar uma coisa para você. Coisas tristes que eu já vi na minha vida. A gente foi fazer um trabalho comportamental, que a gente chamava de Kaizen Zero, numa grande empresa. E na primeira aula, eu percebi um supervisor de fábrica que estava muito deprimido. Muito deprimido. Né? A gente, eticamente, vai tocando a aula, a gente vai dando a aula, mas o que acontece? Depois de 15 dias, tinha uma segunda aula. Ele não veio na aula. Ele se matou. E preste atenção, ele se matou com uma faca que ele recebeu no Natal com logomarca da empresa. Ele não se matou no banheiro por pouco. Ele cortou em casa a jugular. Ele teve morte praticamente, não teve como salvar. Aí eu vou te dizer uma coisa. E isso que a gente está tentando mostrar. O médico do trabalho sabia que ele estava deprimido? Sabia. Mas qual é o problema? Ele está deprimido, informou o RH. O gerente de RH sabia? Sabia. O gerente dele sabia? Sabia. O supervisor dele sabia. Mas quem é que fez alguma coisa para isso? E aí que entra a NR. Porque a NR era justamente para você ter começo, e meio e fim dessa questão. Identificar, tratar e cuidar dele. Não deixar ele morrer. Então aí vem a NR para abrir os olhos das empresas e a necessidade do tratamento psíquico dessa pessoa. Preventivo. Preventivo. Por isso que você tem que ter um mapeamento para dizer assim, o problema desse cara aqui é esse. Esse aqui tem um problema diferente. Porque você sabe que em medicina mental as coisas são diferentes. Então, existe uma visão mais completa hoje que o homem é o fator principal da produção. Ele não pode ser tratado como um fator qualquer. Porque um fator qualquer é o seguinte, quebrou a peça, bota o outro. Mas o homem não. E isto é uma conscientização que está tendo no mundo hoje. Quando você falou de compliance no mundo, está querendo que a empresa não fuja dos seus padrões
dos seus princípios. Só que ninguém fala de... As pessoas falam de compliance em termos de relacionamento. Eu já vi gerentes serem demitidos porque começaram a cantar suas funcionárias. Sim. Sim. O assédio é um deles. O assédio é um assunto de compliance. Sim. Mas eu não vi no compliance ainda o aspecto da qualidade de vida do homem. Entende? Eu acho que a CNR1 está acrescentando que a qualidade de vida do homem ali dentro, a alimentação dele, o transporte dele, o respeito que ele precisa ter como ser humano. Eu acho que o Sartori podia falar para nós, não é tanto céu nem tanta terra. A empresa tem que cobrar, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o coletivo de falar. A empresa, o trabalhador ele tem que cumprir metas e procedimentos. Isso é inerente. Qual é o tamanho da empresa para se enquadrar na NR1? Qualquer empresa? Uma MEI também? Qualquer um. Qualquer uma. Qualquer um. Aliás, hoje, esse mês é o mês da saúde mental do homem, né? Quer dizer, e uma das causas mortes maiores é o suicídio. Mas, no doutor mundo, Roberto, né? Você vem com uma solução para esse tipo de situação? Sim. Mas antes de falar do Suavemente, do Instituto Suavemente, assim, onde entra tanto custo, porque isso, logicamente, é mais custo para as empresas, para os empresários. Você há de convir com isso, né? E como que o empresário hoje vai alocar mais esse custo? Eu acho que quem pensa que é um custo isso, o empresário, ele está equivocado. Está equivocado. Porque isso traz investimento. Nós, porque aqui da área da saúde mental, sim, pensamos no investimento, mas assim, na grande geral, pensa que é mais um custo. Não é custo. Nós entendemos que não, mas... Não, vamos falar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Isso gera retrabalho? Gera. Desperdício de matéria-prima? Gera. Má qualidade do produto? Gera. Mas gera greve. Outra, afastamento. Estabilidade. Gera benefício, gera afastamentos. Tudo isso é custo para a empresa. Isso é remédio. A sobrecarga, né, na saúde da pública, né? Sobrecarga hoje da saúde pública está demais. Se você considerar remédio como custo, você não cuida da sua saúde. Isso é remédio. Isso é evitar que a gente adoeça. A vitamina. Então, eu acho que o que está precisando no mercado é agora empresas como a sua sistematizar. O que a gente pode fazer? Eu queria te perguntar isso. Já que você está me entrevistando, eu vou te entrevistar. O que você pode fazer na entrada do funcionário para que a empresa tenha uma radiografia de como ele está entrando ali? E o que você pode oferecer na continuidade? E o que você pode oferecer nesses diagnósticos iniciais, médios diagnósticos? Porque isso aqui não é... O comportamento humano ele evolui. Eu acho que em 6 meses aquele cara tem que passar por uma avaliação. O que você pode oferecer preventivamente para que ele tenha assim, ó, ele brigou com a mulher, ele está com um problema em casa. O líder tem que identificar isso, né? Eu falo muito sobre liderança, né? Eu tenho um canal no Instagram, de podcast, não só de podcast, mas também no Instagram. Eu falo quase todo dia, pequenos trechos, 1,5 minutos, sempre. E eu estou falando muito sobre liderança, né? Quer dizer, ser líder não é para qualquer um. Não. Líder é um lobo solitário. Ele é uma pessoa que tem que tomar decisão sozinha. Não adianta você ter 10 sócios, mas tem dentro desses 10 sócios um líder, ele tem que tomar. Olhou de lado, perdeu, não adianta. Tem que olhar para frente, seguir em frente. Escrevi outro dia sobre queime os barcos, né? Quer dizer, não olhe para trás. Invada seu terreno e continue em frente, né? Sabendo tomar suas decisões, né? Mas falando um pouquinho do Suavemente, antes do Suavemente tem o Roberto, né? Roberto que, acho que desde que nasceu, já nasceu com o espírito de empresário, né? Então, sempre, desde que me entendo por gente, né? Apesar da minha primeira formação acadêmica ser direito, né? Eu fui logo cedo com 23 anos para os Estados Unidos e dali em frente sempre empresariei, pequenas coisas e tal. E até que eu me tornei um empresário em telecomunicações, entendendo quão difícil é ser um empresário aqui no Brasil. Passaram por mim mais de 250 funcionários e fui também empresário, que eu comprei empresa lá nos Estados Unidos, mais de 40 funcionários lá. Obviamente que culturalmente, 2 países totalmente diferentes, principalmente se eu falando da área trabalhista. Aqui nós temos uma CLT, sabe, sem entrar em detalhes sobre a CLT, e lá não existe isso, entendeu? Trabalhou, pagou, não está insatisfeito, um abraço e ponto final. Obviamente, sem ter ações cíveis, como são assédio, essas coisas todas, agressão, obviamente que não, né? Aí é outra esfera. E dentro de mim, sempre teve uma coisa latente, que é o estudo da saúde mental, porque eu precisei muito disso,
Porque logo cedo eu sofri uma queimadura com 5 anos e passei um processo da vida inteira entendendo o que é bullying, que é trauma, que é tudo isso, e eu tive que lidar muito sozinho com isso mesmo, eu com isso. Tá? Tanto é que em breve vou lançar um livro que vai se chamar Por Detrás do Espelho. Quem seria o Roberto se não fosse esse trauma? Eu acho que eu agradeço essa queimadura porque uma pessoa muito mais resiliente, uma pessoa muito mais para frente, uma pessoa muito mais de perseverança, essa que é o meu lema. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas um dia que eu tiver uma tatuagem vai ser perseverança em inglês, o que seja. Voltando aqui ao nosso assunto da NR1, que é o que trata, né? Já psicanalista que eu sou, hipnoterapeuta, e como empresário que eu não poderia desistir de ser, aí eu montei o quê? O Suavemente, o Instituto Suavemente, que nada mais é que é uma equipe de mais de 50 profissionais da saúde mental, entre psicólogos, psicanalistas e agora psiquiatras, para atender também a demanda do NR1, para a gente atender essa principal obrigação que a NR1 exige do lado psicossocial da PGR aqui agora que nós estamos tratando, para a gente levar, então, oferecer essa demanda, sabe? Essa questão que as empresas estão necessitando, como o Wilson claramente falou, dessa necessidade da saúde mental, através da terapia, através da psicoterapia, da análise, desse olhar, desse acolhimento que as pessoas estão precisando. As pessoas hoje em dia estão precisando de acolhimento, sabe? Essa maternagem que, sabe, a gente está vendo aqui na sociedade, estamos desaprendendo, sabe? Deixa eu dar uma parte nisso. Eu me lembro de um cliente, eu era um supervisor de fábrica, ele tinha 4 meninos, e a mulher dele morreu. Ele não tinha parente. E tinha um de 13, depois uma molecada mais para baixo. Um adendo, Wilson Cerqueira é um dos maiores e melhores psicanalistas que temos aqui no Brasil, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e ele foi meu professor, minha formação no Centro de Formação de Psicanálise em Campinas, com ele, uma pessoa, se ele está falando, é um mestre no assunto. Mas então, você imagine, ele tinha que trabalhar e deixar 4 meninos em casa. Ele tinha que deixar o arroz, o feijão, e o de 13 anos servia. Ele chegou para o chefe dele e disse: chefe, preciso conversar contigo. Eu vou me matar. Porque se eu me matar, meus filhos vão ser acolhidos por algum processo. O chefe, naquela hora, deu um abraço nele, pegou ele, sentou, conversou com ele, ligou para o gerente dele, ele estava chorando muito. O gerente de produção chamou o RH. Esse problema foi para a empresa e a empresa tomou uma providência de ajudar esse cara. Porque aqueles meninos precisavam de uma escola integral. Entende? A empresa bancou essa escola integral porque ele era um bom funcionário, tinha 20 anos de empresa. E você veja o que... Eu te interrompi assim pela palavra acolhimento. Porque nós somos seres humanos, nós somos um ser instintivo, mas nós precisamos de abraço, nós precisamos de acolhimento. E a gente abraça as pessoas com um bom olhar. Então, como o Sartori falou, não é simplesmente tratar o homem como um fator qualquer. Ele precisa se conscientizar que ele precisa aprender a amar aquilo que ele faz, como também amar a esposa, compreender, se doar, respeitar as pessoas. E ele precisa também desse amor, desse processo. Então, eu acho que a sociedade tem que evoluir para um sistema maior de fraternidade. E essa fraternidade, essas normas, a gente acha assim, são normas chatas, e você falou em custo, e ele falou em investimento. O que isso previne... Para contrapor, né? O que isso previne? Ele sabe, ó, eu não vou citar o nome de empresas, mas um assédio moral de um gerente de uma empresa de grande porte deu uma multa de 20 milhões. E na justiça aqui, na 15ª, eles perdoaram metade. E o seguinte, já disse, esses 10 milhões vocês vão pagar para o orfanato tal, para o asilo tal, porque o que acontece é o seguinte, não é só o homem insatisfeito, ele pode se matar ali dentro. Se uma pessoa se suicidar hoje, juridicamente, como é que ele vai defender uma empresa dessa que o cara se suicidou dentro da fábrica? E eu já vi gente se enforcar dentro de fábrica, no turno noturno, no terceiro turno. Então, por que aquele cara se suicidou ali dentro, gente? É acolhimento que está faltando. Mas, assim, nós sabemos, lá da psicanálise, da saúde mental, que o fator dele ter se enforcado dentro da empresa
não quer dizer também que a razão do suicídio foi o estresse da empresa causado, Não é, entendeu? mas é uma Pela sobredeterminação, sobredeterminação. exatamente Mas isso. o que eu quero dizer é o seguinte, ele não foi tratado como gente. Mais uma peça que faltou ali, talvez, né? Mas voltando aqui suavemente, né, o que nós podemos oferecer, não só essa equipe altamente treinada, fiz um corte muito bem feito para estar na equipe do Suavemente, precisa ter 9 anos de estudo acadêmico, precisa ter mais de 2.000 horas de atendimento, quer dizer, para realmente, a responsabilidade é muito grande, lidar com o ser humano é uma responsabilidade muito grande. Mas eu fui um pouco mais além, falei assim, sabe, oferecer uma equipe de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, eu como psicanalista, o outro psicanalista, ele psicanalista, psicólogo, pode oferecer, sabe, isso é fato. Mas eu como eu sou vindo da tecnologia, telecomunicações e tecnologia, eu pensei, poxa, a IA está aqui, né? Está aqui para nos ajudar, não para competir. Errado quem pensa que a IA está aqui para competir com o ser humano. Pelo contrário, se não for o ser humano aqui para dar informação, a IA não funciona. Vamos lá, vamos partir disso aqui. Porque a IA não pensa sozinho. Então, investir tempo e dinheiro, e muito dinheiro, para criar uma IA humanizada da saúde mental suavemente. Primeiro, B2B, para as empresas, para você, para diretamente ajudar o RH, não competir com o RH, vamos deixar isso bem claro. O RH hoje está muito sobrecarregado, tá? É uma ferramenta. É uma ferramenta de ajuda para o RH, porque o RH hoje virou um set terapêutico, eles não aguentam mais. Mas o que você pode oferecer na entrada de um funcionário? Então, antes de tratar já dos funcionários, o que a IA vai fazer nesse exame admissional é fazer toda essa tratativa através desse questionário de anamnese para entender como é que está esse nível de burnout, de estresse dessa pessoa, em todos os sentidos. É um mapeamento. É um mapeamento total. Individual, tá? Vamos tratar do coletivo. Individual, tá? Então, para entender, nível baixo, leve, muito alto, porque o que está acontecendo também, mediante o que eu tenho conversado, mediante as entrevistas que eu faço, mediante as conversas com os escritórios de advocacia que eu tenho conversado na área trabalhista, muitos funcionários entram na empresa já com o fio da granada quase puxado. Entrou, um mês depois, ou 2 meses depois, já está pedindo afastamento, por burnout, por estresse, por isso que seja. Sabe, isso não é justo com a empresa, óbvio, né? Então, e não só nessa parte admissional, que é muito importante essa ferramenta, bem colocado, o Sartori colocou aqui, nós também vamos fazer esse mapeamento no quantitativo versus qualitativo, na grande massa, porque é humanamente impossível, somente no olhar humano, uma empresa, vamos dizer, 200, 500, 1.000, 2.000, 10.000 funcionários. O médico da empresa não consegue. Não consegue, nem o médico da empresa, nem o RH, nem que seja, consegue fazer um mapeamento desse. Aí sim, entra-se nosso IA humanizado, e sempre por detrás vai ter um psicólogo, um psicanalista para analisar assim, quantitativo versus qualitativo, sempre, óbvio, né? Então, para mandar isso para todo mundo, login e senha, responda o questionário, certo? Para a gente fazer esse lado aqui, baixo, médio ou alto nível de estresse. A empresa é obrigada a fazer exames periódicos. Esse item deveria fazer parte, fundamental. Não é só radiografia do pulmão. Não só na entrada, né? Não. Mas uns periódicos também. Nós vamos ter planos, 4 planos, dependendo do tamanho da empresa, e dentro desses planos também, que a gente vai fazer, a cada 3 meses nós vamos ter a IA vai estar interagindo com os funcionários, mas nós vamos ter também, que é muito importante, lives, a quantidade de lives dependendo do tamanho da empresa, dentro dos pacotes, e nós vamos ter palestras e rodas de escuta também. É tudo dos pacotes que a gente criou, que é muito importante, não é só isso, não é só fazer essa questão. Além disso, o mais importante, como o Wilson falou, que nós conversamos aqui, o acolhimento, certo? Não adianta nada eu ter uma IA, construir uma IA, investir numa IA maravilhosa, detectar que a pessoa está num nível de burnout lá em cima, e o RH passar despercebido, porque tem uma quantidade imensa de funcionário. A partir desse momento, vai aparecer, mediante o cruzamento de palavras, tá, das patologias que a gente identificar, um profissional específico para aquela necessidade daquela pessoa, daquele funcionário, futuro paciente. A partir dali, se a empresa quiser contratar um dos nossos profissionais para atender aquele funcionário, ótimo. Mas a gente vai dar todo o caminho
para que aquela pessoa tenha uma mente mais suave, mais tranquila, baixar os níveis de estresse, baixar o nível de tensão, baixar o nível de depressão, porque sempre está ligado a alguma depressão, não tem como não estar ligado isso aí. Nós ficamos tristes, muitas vezes, quando a gente quer defender e não há recurso para a gente defender. Quantas vezes a gente entra numa empresa e diz assim, o empresário diz assim, de repente minha empresa parou em inglês. Eu falei, não é de repente, porque nada acontece de repente. Aí eu digo assim, vamos dar uma olhada no seu banheiro. Você quer ver como é que é a coisa que você tem que... Insatisfações. As pequenas. Você entra no banheiro do cara, é uma nojeira. Sujo, tudo entupido. Aí você vai no refeitório, as bandejas tudo velhas, tudo estragado, não tem um ar-condicionado, comida de péssima qualidade. Aí você vai ver o transporte, ele atende uma parte do público interno, outro ele não atende uma parte do público interno. Aí você vê que muitas vezes tem deficiência de fornecimento de equipamentos de segurança. O cara às vezes está pendurado lá, fazendo uma coisa com ato. Essas coisas são pequenas coisas que nós depois, como é que nós consertamos isso? Eu acho que essa tua pesquisa, ela tem que abordar também detalhes. As pequenas insatisfações. Insatisfações dos benefícios, porque quando digo que é inimigo, a gente gostaria que o homem fosse fraterno e vivesse em paz. O dia que acontecer isso, a profissão de advogado acabou e a minha profissão, porque a minha função é corretiva preventiva. Ela não é contra a sua. Eu vou oferecer também recursos de gestão de treinamento para mudar a mentalidade. Não é só isso, tem que se mudar a mentalidade. Mas eu brinquei com você para dizer o seguinte, nós precisamos modernizar a nossa sociedade. Uma sociedade egoísta, uma sociedade onde as pessoas só pensam em si próprias. Acho que você está sendo um pioneiro. Eu estou torcendo por você, porque já te conheço há alguns anos, e para nós aqui é uma alegria a gente ter recursos para defender o bom empresário que precisa de ajuda. Às vezes, o mau empresário ele tem que perder bastante para depois ele entender que ele não investe nem juridicamente numa coisa correta, porque nós trabalhamos não na área do direito individual. O Sartori tem toda essa amplitude. O nosso direito é muito mais complexo, é o direito coletivo. E esse direito coletivo ele reflete a insatisfação do homem ali dentro. Então, acho que você tem que também ampliar as insatisfações estruturais, de insalubridade, e pergunta por que você não pode perguntar. Mas se você entrar num forno de fundição, você vai ver que é um inferno aquilo. Você vai ver o cara, às vezes, fazendo atos inseguros, pegando peças de uma forma inadequada. Você, para fazer você tem que entrar dentro da fábrica e ver aquilo que está ameaçando a segurança do homem ali dentro, porque esses fatores são fundamentais também na saúde dele. Mas pegando esse gancho essa IA não é só, foi muito bem colocado aqui, existe um grande detalhamento dentro dessa IA, não é somente a parte do burnout, detectar burnout. Mas por detrás do burnout tem a angústia, que tem por trás da angústia tem a ansiedade, tem os medos, tem a depressão, tem tantas coisas que ela vai dentro dessa anamnese, desse questionário, a gente vai buscar. Insalubridade também, você entendeu? Transporte, porque não é só dentro da empresa, relacionamento pessoal. Isso é muito importante. A gente vai abordar tudo, porque se eu acredito em sobredeterminação, que a origem do problema nunca é única, não é só laboral, não é só da empresa, eu tenho que colocar tudo, tenho que abordar tudo. Agora, outra coisa é tailor-made, né? A IA é tailor-made, quer dizer, a empresa quer mais um detalhe, abre mais uma aba, gente, abre uma aba. Olha, tem uma empresa aqui que faz fundição, não sei o quê, a pessoa está, como você falou, está uma temperatura estresse alta, bem exposta a temperaturas altas que levam estresse. A gente vai abrir uma aba aqui para falar sobre isso também, isso não tem problema. Mas a gente precisa iniciar esse processo. E está muito bem colocado, muito bem destrinchado, mediante essa E dentro da NR é perfeito, porque a empresa tem como comprovar que ela está fazendo valer a NR. Sim. Ela vai poder comprovar que ela deu os treinamentos, que ela fez os exames necessários,
periodicamente, no início, no meio, no fim. E isso é maravilhoso para todos nós. E como essas lives que eu estou falando, que a gente vai fazer as lives e também fazer as palestras, mediante a necessidade da empresa. Não é questão que Roberto suavemente vai levar uma live sobre e tal, sobre setembro não sei o quê, nada. Não, eu entendi. Mas eu acho que você foi muito feliz com esse convite. Eu acho que a gente esgotou corretamente o assunto. E eu queria dizer que nós estamos também sempre à sua disposição para os seus clientes, sempre que precisar de uma ajuda no campo do direito coletivo, que é o campo conflitivo. Estratégico e jurídico. Estratégico, que a minha parte é muito mais estratégica para que isso não aconteça. Nós estamos sempre à disposição de vocês, porque ninguém vive sozinho, né? Que nós possamos aqui ser 6 mãos que se dão e que se unem para transformar esse Brasil num Brasil um pouco melhor, né? Eu queria deixar claro que a NR1 é muito mais séria que as pessoas pensam. A gente hoje está vendo aqui na internet, direto, manual disso, manual daquilo, pessoas que a gente, sabe, sem fazer julgamento, né, juízo de valor aqui de ninguém, mas a coisa é bem séria, sabe? Você tem que lidar com pessoas sérias, pessoas com bagagem, com pessoas com experiência. Eu acho que eu tenho uma grande experiência em várias áreas, não é narcisismo aqui, nem um ser orgulhoso, nada disso, mas na frente de 2 pessoas altamente capacitadas aqui para poder lidar com você da sua empresa. Então, né, tá aqui feito o convite, né? Mas eu agradeci muito o convite. Eu agradeço muito também. Bom, foi um prazer te rever e nós torcemos por você. Que você tenha muito sucesso, porque o trabalho que você está oferecendo é um trabalho muito iluminado. E eu acho que tudo que é iluminado, que é bom para a sociedade, tem que ser incentivado. Eu vou falar aqui para quem está nos ouvindo, que não custa nada, eu acho que ligar lá suavemente, marcar uma reunião com o Roberto e ver na prática tudo que ele pode oferecer, porque, Roberto, não fala essa palavra de custo mais. O empresário tem que entender que uma greve custa às vezes 20 milhões por dia. A gente vê em grandes empresas que a gente assessora. E as multas também, né? Ministério Público, o TAC, e ações coletivas. O TAC é um texto de ajustamento de conduta que, se você assinar aquilo, você fica preso. E aí, nós temos que começar a reduzir esses polos de atrito que existem, que precisam ser aparados. Uma coisa que eu não falei, que a IA também vai produzir, que vai fazer, que é importante, eu entendo que tem muitas empresas que não é que não estão preocupadas, mas pelo tempo, pelo próprio tempo, né? Ele não vai conseguir olhar o funcionário como indivíduo, ele está mais preocupado com o coletivo, então ele vai querer fazer mudanças no coletivo. Então, a nossa IA vai fazer um cruzamento de informação para saber, em média, onde que está o maior problema, para que eles possam fazer mudanças no coletivo. Tá? Do individual para o coletivo. Tá? Isso, essa é uma questão também. Você quer esse relatório, tem esse relatório. Então, assim, poxa, que é ambiente tóxico aqui, sabe? Insalubridade. Então, a gente vai conseguir mapear isso também. E o contrário, né? Você vai mapear e falar, isso aqui não tem ambiente tóxico. Sim, exatamente. Parabéns, né? Você não tem. Através dos relatórios que serão emitidos, esse relatório vai ser de prova documental para a empresa, para contrapor qualquer disputa legal que possa existir, eventualmente, no caso, né? Parabéns, Roberto. Acho que você teve uma grande iniciativa. Foi uma honra estar aqui com você hoje. Quero agradecer ao Dr. Wilson Cerqueira, consultores associados, Dr. Sartori, advocacia. Quer dizer, muito obrigado. Tem 2 nomes de peso aqui comigo, muito honrado mesmo. E obrigado vocês, obrigado pela audiência. E não esqueça de clicar aqui, inscreva-se no hashtag Instituto Suavemente. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, na Meta, LinkedIn, quer dizer, em todos. E WhatsApp, 11 3939 5757. Deixo aqui, nosso muito obrigado. Até a próxima.